Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 20 e 21. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Cristo em Josué. E ali aprendemos como que nós podemos tirar Cristo daquela história de Josué. E aprendemos que assim como Josué conduziu o povo para Canaã e ali teve grandes conquistas e vitórias, assim também Cristo foi preparar um lugar, a nova Jerusalém que desce do céu, para um dia também nós adentrarmos a terra prometida. E hoje nós vamos estudar o que aconteceu com o povo, com as tribos de Israel, após a morte de Josué. E hoje nós vamos estudar sobre Juízes. O porquê desse nome Juízes? Como Josué faleceu, então não tinha um sucessor de Josué. Josué não preparou ninguém para conduzir o povo, mas já tinha as palavras de Moisés, né? Já tinha as orientações de Moisés acerca da vontade do Senhor e o que eles deveriam fazer nas conquistas das terras, no qual cada um tinha, igual Moisés já tinha dividido para cada uma das tribos. E veja bem, como não teve um sucessor, o povo de Israel, primeiramente Judá foi muito sábio. Judá consultou ao Senhor e diz: eu posso ir para a minha terra, eu posso ir para lá, o Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos. E assim Deus falou com Judá: pode sim, vocês vão lá e eu te entregarei. E assim Judá vai e conquista a sua terra, e ali eles expulsam aqueles povos de lá, aqueles que não querem sair eles matam, e assim conquista o seu pedaço. Só que as demais tribos de Israel, algumas tribos de Israel, não expulsaram o povo de lá. Teve uns que conviveram com aqueles povos. Ou seja, Deus falou para tirar todos eles de lá, para não se misturar com eles. Por quê? Porque eles serviam a outros deuses, eles tinham outra cultura e facilmente corromperia o coração do povo de Deus. Mas as demais tribos não deram ouvido à palavra do Senhor e não os expulsaram, né, as pessoas que ali viviam e conviveram com elas ali. Ou seja, tribo de Israel, o povo de Israel com o povo mundano. Podemos ter amizades mundanas, podemos ter amigos, podemos frequentar as casas, podemos conversar, mas não há intimidade do povo de Deus com esses povos, porque eles não professam a mesma fé que a gente. Não é um ato para a gente discriminar, para a gente não ir na casa das pessoas que não tem Cristo. Não é algo para a gente passar com o nariz empinado, igual muitos fazem, ou desfazer das pessoas. Não. É o seguinte: para não ter, por exemplo, um cristão não pode ter relação com uma pessoa que não é crente. Um cristão não pode casar com um descrente, porque não vai haver concórdia entre eles. Pelo contrário, vai haver discórdia. Então podemos ter amizades de pessoas que não professam a mesma fé, porém que não passe disso. Ou seja, que não haja intimidade entre o povo de Deus e o povo mundano. E foi o que teve aqui. Essas tribos se misturaram com eles. E o que aconteceu? Como eles não tinham ali um líder para orientar, como não tinha ali pessoas ali capacitadas por Deus para orientar, tinha aqueles o qual Moisés e Josué também colocou sobre eles um líder sobre 1000, outro sobre 100, outro sobre 50, outro sobre 10, e assim eles julgavam as causas, e quando eles não davam conta, mandavam para Josué ou para Moisés. E agora, cadê Josué e Moisés? Né? Então o povo ficou à mercê de si mesmo. E então eles começaram a desagradar a Deus. Eles começaram a fazer não conforme a vontade de Deus. Aquele povo que era vitorioso, que era temido nas terras, agora passou a ser desobediente a Deus, e Deus entregou eles nas mãos
dos inimigos. Veja bem o que aconteceu após a morte de Josué. Nós vamos estar lendo uma leitura grande, mas é preciso essa leitura para que você entenda o que está acontecendo aqui. Juízes, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 23. Nós vamos ler todo para que você compreenda um pouco dessa passagem que nós vamos ver agora em Juízes. Deus repreende os israelitas e a morte de Josué. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim, disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um às suas heranças, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e toda geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, que deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor eram contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em pranto, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedeu, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando a eles. Nada deixavam das suas obras, nem das obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não os expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Aqueles povos lá que foram deixados, que os israelitas não expulsaram, eles conviveram com eles, foram até os seus deuses,
Interessante que o texto vai falar o seguinte, que a geração de Josué, a geração dos anciãos, aqueles que ouviam a voz de Deus, eles permaneceram fiéis, mas a outra geração não. A outra geração não tinha aquele comprometimento, não tinha aquela confiança igual aquele povo do deserto. A primeira geração ficou para trás, por ser desobediente. A geração seguinte, que é esta, que fala dos anciãos, permaneceram fiéis a Deus. E agora é o contrário. Por que é o contrário? Agora é a geração futura que desobedece a Deus e cai nas mãos do Todo-Poderoso. Assim a mão do Senhor foi pesada sobre Israel, e agora ele coloca essas pessoas que antes o Senhor entregou na mão de Israel, agora o Senhor entrega Israel nas mãos delas. E elas agora aproveitam e oprimem e amassam aquele povo, ou seja, escravizam aquele povo, maltratam aquele povo, e os gemidos do povo chegam até Deus. É aonde o Senhor nosso Deus levanta juízes para julgar a terra. E quando o Senhor levanta um juiz, a palavra diz que o Senhor era com aquele juiz todos os dias da vida dele. E o povo andava na linha. Mas a partir do momento que aquele juiz morria, o povo caía. Sabe o que acontece, meu irmão? Ai, se não tiver uma liderança. Ai do povo se não tiver aqueles que o conduzem. As gerações estão vindo e os pais não têm comprometimento de ensinar os seus filhos mais. Simplesmente deixam para a igreja ensinar, ou deixam para as escolas, deixam os seus filhos nas mãos de pessoas que muitas vezes não têm nada com Deus. E assim eles vão aprendendo coisas, até mesmo a internet, o celular. É um grande inimigo das crianças, daqueles que estão crescendo, os adolescentes, os jovens, porque estão tirando deles o compromisso com o Senhor. As mães, os pais deixam as crianças no celular, fazendo o que quer, vendo o que quer, muitas das vezes, e assim aquela criança vai crescendo com uma certa liberdade. Chega até a adolescência e agora ela começa a bater de frente com os seus pais. E quando elas começam a bater de frente com seus pais, a liderança dos pais agora já não pode mais ter aquele controle que ela poderia ter antes, porque ela não teve. E assim, quando não há liderança dentro da casa, os filhos perecem, os filhos andam conforme as suas vontades, e é o que vemos nas igrejas hoje. Muitos adolescentes e muitos jovens afastados do Senhor, até vão na igreja, mas não tem compromisso com o Senhor. Olha o Facebook, olha as redes sociais de um adolescente, de um jovem, que os pais levavam na igreja desde pequeno, e veja os conteúdos que postam, veja os lugares onde anda, veja com quem está conversando, para você ter uma noção do que eu estou falando, porque muitos já não têm mais o espírito de liderança. E muitas das vezes porque a liderança é falha em não acompanhar os membros, a liderança é falha por não orientar e não chegar junto. O líder Josué, o líder Moisés chegava junto do povo. O Senhor diz: seja duro com esse povo, seja fiel aos meus mandamentos, anda conforme os meus mandamentos. Se eles não andar, seja duro, penaliza eles. E hoje está aí precisando muito de disciplina, meus queridos. Está precisando de muito de orientação, dos líderes chegar nos pais, chegar nos filhos e orientar, porque esse é o papel da igreja. E muitas das vezes quando nós falamos a respeito disso, se levantou contra a igreja, Satanás está furioso. Vamos deixar de lado, né? Mas veja bem o que acontece. Enquanto o líder está ali dentro da vontade do Senhor, o juiz que Deus levantou, o povo está andando bem. Mas quando aquele juiz ele morria, o povo desandava de novo. E a triste realidade hoje, se as igrejas não pregar a verdade, estão todo mundo desandado. É triste ver as pessoas dentro da igreja que frequentam as igrejas e não tem nada com Deus. Vive uma vida como se Deus não existisse. Eu sou cristão só de estar lá no banco, só de adorar o Senhor na igreja, da boca para fora, mas no viver diário não vivem. Isso traz tristeza para o nosso coração, porque o mundo geme, o mundo perece, o mundo carece dessa misericórdia do Senhor Jesus. E se não há quem pregue, se não há quem viva o evangelho, como eles crerão, como eles virão? Porque a palavra nos diz que eles vão crer ao ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus eles vão compreender o evangelho, os eleitos do Senhor. E muitos eleitos estão perdidos neste mundo. E muitos eleitos estão carecendo da palavra, e se não há quem prega, continuarão perdidos e sofrendo nas mãos do inimigo. E agora Deus levanta povos, Deus levanta juízes, Deus levantou eu e você para essa grande obra. Não importa se você é criança, se você é adolescente, é jovem, adulto, se você é velho,
Não importa, Deus levantou essa geração, homens e mulheres, para que impactem o mundo com as verdades. Fale a verdade, doa quem doer. E vivam a verdade. Então o que é que acontece no estudo de hoje? Deus levanta juízes. Então os nomes dos juízes são estes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibram, Elon, Abidom, Sansão e o último, Samuel. Veja bem o que acontece. Deus levantando esses juízes, e sempre quando esses juízes morriam, o povo se desviava do Senhor, como foi lido no texto. E agora o que nós vamos estudar nesse livro de Juízes? Nós vamos pegar os 4 juízes, no qual a história dá uma base, dá uma ênfase melhor, que vai ser o primeiro. No estudo que vem nós vamos estudar sobre Gideão, como foi o julgamento de Gideão, como ele julgou Israel, como ele se saiu diante da presença do Senhor, o que foi que ele fez naquele povo, diante do povo. E esse primeiro vai ser Gideão. Depois nós vamos ver Jefité. Depois de Jefité nós vamos ver Sansão. E por último nós vamos ver Samuel. E assim nós entendemos hoje que é necessário a liderança. É necessário alguém para conduzir o povo. É necessário as pessoas sábias, orientadas, que vivem a palavra, que buscam na palavra orientações para levar adiante o povo. E hoje temos a liderança da igreja, temos diácono, temos presbítero, temos pastor. Nós temos a orientação bíblica para os deveres dos fiéis e os deveres dos líderes. E nós precisamos colocar em prática. Precisamos colocar em prática para que o povo não caia, para que o povo não ande conforme a sua própria vontade. E hoje o que vemos é isso: o povo sem compromisso. Um povo que até vai para a igreja, que até enche a igreja, mas estão vazios de Deus nas obras. E fé sem obra é morta. Precisamos dos dois. Precisamos que a igreja acorde e impacte o mundo. Precisamos que a igreja faça as obras no qual o Senhor mandou. E os líderes que orientem os seus membros acerca dessas verdades, para que essa geração não pereça, para que essa geração não seja contada como uma geração má que se desvia do Senhor. Misericórdia por isso. Então hoje nós estudamos sobre os juízes, aqueles que julgaram a terra após Josué e Moisés estarem mortos. Esses juízes foram levantados para julgar o povo e para colocar o povo diante do Senhor. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.